A Lei Maria da Penha, como já dissemos, completa hoje 13 anos de criação. A lei foi inspirada na cearense Maria da Penha Maia Fernandes, agredida pelo marido durante 6 anos. Ele tentou matá-la 2 vezes. Uma vez com arma de fogo, quando ela ficou paraplégica, e a segunda com choque elétrico e afogamento. O marido foi punido depois de 19 anos de julgamento e ficou só 2 anos em regime fechado. Sobre os resultados e previsões da Lei Maria da Penha, conversamos agora aqui no Jornal da Manhã com a defensora pública Lindevânia Martins. Muito obrigada por ter vindo ao Jornal da Manhã. Eu que agradeço o convite, muito obrigada por falar sobre esse tema que é tão importante para as mulheres. A Lei Maria da Penha, ela não é restrita, não se aplica apenas sobre os casos de violência entre marido e mulher, não é isso? É isso mesmo. A Maria da Penha, a lei, ela vai tratar casos de violência, né, contra a mulher que aconteceram no âmbito doméstico, né, e familiar. Então, isso vai se aplicar a quê? Vai se aplicar às relações familiares de modo geral, né? Pai, mãe, quer dizer, não só apenas contra homens, mas também contra mulheres, né? Irmãos, primos, né? Mas também pessoas que se consideram parentes, né? Por exemplo, se eu considero o fulano de tal como um pai ou como um irmão, vai também se aplicar a ele, né? Vai se aplicar também em relações de domesticidade, né? Então, quem divide o mesmo espaço, né, residencial, por exemplo, né? Também há relações íntimas, né, como namoro, mesmo que não tenha sido um namoro longo, mesmo que não haja coabitação. Se aplica também uma relação que a gente chama de fica, né, não é isso? Também se aplica a esses casos. Mesmo que seja um ex-companheiro. Exatamente. E também relações homoafetivas, isso é muito importante, né? Relações entre mulheres lésbicas, também transexuais. Travestis. Travestis, inclusive. Como ajudar as mulheres que têm medo de denunciar? Então, acho que o mais importante, né, para você ajudar uma mulher que tem medo de denunciar o seu agressor, é você fornecer a ela apoio e informação. Então, a gente tem na Defensoria Pública, por exemplo, uma rede de apoio bem ampla, né? Temos também a Delegacia Especial da Mulher, que vai receber essa mulher e tratar os casos que ela trouxer para a autoridade judicial. Temos também varas de violência doméstica familiar, Ministério Público. Então, quem souber de uma pessoa que está em situação de violência doméstica familiar deve o quê? Levar a ela a informação e apoiar, né? O que a gente vê na nossa rotina diária, né, em relação à mulher, por exemplo, é que em muitos casos ela não encontra apoio, né? Apoio na família, apoio na vizinhança. Há quem diga, por exemplo, para essa mulher o seguinte: olha, mas, né, a minha mãe apanhou também, então naturaliza a violência, né? Então, o que você está sofrendo, né, são coisas da vida, né? Então, o importante é que você saiba que a violência não é natural, né? E não pode jamais ser tolerada. O fato da mulher depender financeiramente do marido acentua esse medo? Acentua muito, tanto porque, digamos, essa necessidade econômica, ela impede que a mulher chegue às instituições, por exemplo, né? Impede que ela chegue aos órgãos de denúncia, né? E impede, inclusive, de que ela tome a coragem de denunciar. Por quê? Porque muitas vezes, né, esse homem, ele na família, ele é o provedor, né? Então, ele coloca a comida na casa dessa mulher, né? Às vezes, ela não tem emprego, né? Ela não só ganha menos do que ele, mas ela não tem nenhum tipo de renda e ela tem filhos para sustentar. Então, muitas mulheres, elas se calam perante a violência, né, em função da dependência econômica. Então, ela imagina o quê, né? Se esse homem for preso, né, como é que meus filhos vão comer, né? Então, é muito importante que a gente garanta às mulheres a autonomia financeira. É importante ela saber que, mesmo sem dinheiro, por exemplo, para pagar um advogado para acompanhar o processo, ela tem o amparo da lei e tem também o amparo do Estado, né? Sim, ela pode, por exemplo, né, ir à Defensoria Pública, né, é um serviço gratuito, né? Um advogado, digamos, um advogado público, ela não vai pagar nada para acessar esse serviço, né? A gente também tem aqui no estado do Maranhão serviço psicológico gratuito também para essa mulher, na Casa da Mulher Brasileira também, ela não vai pagar nada. E a gente também tem outros serviços também que são gratuitos, né, que ela pode acessar e conhecer. Um vizinho, por exemplo, que escutar ou ver uma mulher sendo agredida pelo marido, ele pode denunciar e a lei garante, por exemplo, a preservação da identidade dele? Ele pode denunciar, sim. É muito importante, né, que as pessoas elas não
se fechem esses casos, né? E de que elas façam denúncias. Então, essa denúncia ela é garantida, ela é anônima, né? Não tem por que se preocupar de vir a se descobrir essa identidade. E, nesses casos, o agressor pode ser preso sem precisar de flagrante? O agressor pode ser preso, nesses casos, né, em flagrante ou não. E isso tem acontecido muito aqui, né? Por exemplo, nos casos em que a mulher tem medida, né, protetiva, né, que protege ela contra esse agressor viola. Então, uma medida, por exemplo, ela impede que o agressor fale com essa mulher ou que ele se aproxime dela, né? Então, a gente tem muitos casos em que esse homem viola a protetiva, né, e ele tem sido preso em razão disso, sem flagrante. Apesar de dados alarmantes do Atlas da Violência, dados que dizem, por exemplo, que uma mulher é agredida a cada 7 segundos no Brasil, dá para perceber melhora nessas estatísticas de violência contra a mulher depois da criação da Lei Maria da Penha? Então, esses dados, eles são realmente terríveis, né? Porque a gente sabe que há muita subnotificação, né? Então, quando a gente tem um dado alto como esse, o que a gente pode pensar é que na realidade, né, os dados são ainda maiores, né? Mas, assim, a Lei Maria da Penha, as pesquisas indicam que ela reduziu, sim, né, a violência contra a mulher. Não está ainda como nós gostaríamos, né? Nós temos um longo percurso a percorrer, mas é uma lei, por exemplo, que a gente comemora aniversário da lei, não é isso? Então, a lei, ela está no cotidiano das pessoas. As pessoas sabem que tem uma lei que protege mulheres de violência, né? Então, os homens agressores e outras pessoas também que agredem mulheres, eles temem que a lei seja aplicada. Então, é uma lei que reduziu de modo efetivo a violência contra a mulher. O que a lei prevê a respeito de punição para o agressor? Então, a Lei Maria da Penha, embora se fale muito de endurecimento, né, e de novos delitos, né, até bem pouco tempo ela não possuía no seu bojo crimes novos, né? O que ela vai prever, por exemplo, é que não se apliquem algumas medidas, né, que vão, digamos, dificultar essa perseguição ao crime e essa punibilidade a esse homem, né? Algo que ela traz que eu acho que é muito importante, né, é a medida protetiva de urgência, que qualquer mulher que sofre violência, ela pode acionar a justiça para garantir, num espaço de tempo recorde, né, que esse homem se afaste dela. Então, essa medida de urgência, né, a lei prevê que o juiz vá deferir essa medida no prazo de 48 horas, por exemplo. Quais são as perspectivas futuras sobre a Lei Maria da Penha? Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe, além das mudanças, né, que ela traz no mundo jurídico, né, ela traz várias previsões que estão fora, digamos, desse escopo, né, jurídico. É uma lei muito didática, né? É uma lei que traz previsões, por exemplo, né, de um enfrentamento conjunto de vários órgãos à violência contra a mulher, não só de instituições do mundo jurídico, mas também, né, por exemplo, das redes, né, de ensino. Ela fala em currículo, né, ela fala em gênero. Então, é uma lei bem ampla que trouxe muitas mudanças, inclusive fazendo com que outras leis surgissem, né, no bojo da Maria da Penha. Então, o que a gente espera para o futuro, né, é de que a lei se aperfeiçoe, né, e que a gente tenha novas regras, né, novas leis que possam conferir à mulher realmente, né, essa proteção contra a violência. Inclusive, eu acho importante mencionar que a lei, ela não abarca a relação de vizinhança, mas há um projeto de lei que aperfeiçoa a Maria da Penha para poder incluir essas relações também de vizinhança. Bem, e a gente encerra a entrevista deixando um número para que as mulheres possam ligar e fazer a denúncia contra casos sofridos de violência. Então, as mulheres e os homens também que estão nessa luta contra a violência contra a mulher podem ligar para o 180. E é importante que liguem e se unam a nós nessa luta. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Eu que agradeço. Obrigada. No próximo bloco, fóssil de dinossauro é encontrado no interior do Maranhão. Até já!